as portas de Damasco, ao calor do meio-dia, na ardência do deserto, novo sol se acendia e o Saulo deslumbrado, já no solo ajoelhado, pergunta com fervor: quem és tu, ó Senhor? Doce voz se fez ouvir em meio a tanta luz. Sou aquele a quem persegues, quero que a mim te entregues. Filho meu, eu sou Jesus. E o Saulo compreende o momento que se passa, entregando-se indaga: que queres, Senhor, que eu faça? Divulgando o Evangelho, superando toda a dor, derrotou o homem velho, renasceu Paulo de Tarso, mensageiro do amor. Fui às portas de Damasco, ao calor do meio-dia, na ardência do deserto, novo sol se acendia e o Saulo deslumbrado, já no solo ajoelhado, pergunta com fervor: quem és tu, ó Senhor? Doce voz se fez ouvir em meio a tanta luz. Sou aquele a quem persegues, quero que a mim te entregues. Filho meu, eu sou Jesus. E o Saulo compreende o momento que se passa, entregando-se indaga: que queres, Senhor, que eu faça? Divulgando o Evangelho, superando toda a dor, derrotou o homem velho, renasceu Paulo de Tarso, mensageiro do amor. Boa noite a todos. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Marcos, pelo convite. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a Deus, antes de Jesus, é claro, aos bons espíritos, aos dirigentes espirituais da casa, aos dirigentes encarnados da casa e a todos vocês. Costumo dizer que se vocês tivessem um pouquinho mais de mérito, não era eu que estaria aqui falando, mas vão ter que me ouvir, né? Então, o Márcio pediu para que nós fizéssemos uma página, e essa página me chama muito a atenção, que é da Agenda Cristã, Lembranças Úteis. E ele divide em 5 partes. A primeira parte diz assim: não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe a saciedade o que deve fazer. Aí eu acho que só esse primeiro ponto a gente já poderia ficar aqui muito tempo conversando a respeito. Por quê? Uma das primeiras coisas que nós aprendemos é que a bandeira do Espiritismo é qual? Fora da caridade não é salvação. E muitas pessoas acham que caridade é a obra do berço, por exemplo. Não é caridade. Não é caridade dar um prato de comida a quem tem fome, dar uma cesta básica. Não é caridade. O Betinho, que se dizia ateu, dizia que essa é a única forma inteligente de se viver em sociedade. E Jesus diz que a nossa obrigação, claro, ele não disse como cristãos, porque cristão foi inventado por Lucas, bem depois que Jesus tinha desencarnado, mas a nossa obrigação
como seguidores dele, Jesus, era atender as viúvas, os órfãos, etc. Ou seja, é a nossa obrigação fazer o bem para as pessoas. Mas a caridade mesmo é a caridade da nossa reforma íntima. Porque à medida que eu me reformo, que eu me melhoro, eu automaticamente sou melhor para as pessoas com quem eu convivo. Muitas vezes a gente vai dar uma cesta básica, mas a gente está ali fazendo meio que, é porque a doutrina espírita diz, aí a gente vai lá e faz, né? É algo meio que robotizado, porque nós temos milênios em outras religiões e a doutrina espírita surgiu agora na nossa vida. É muito difícil ainda separar a nossa cultura judaico-cristã da cultura realmente espírita. Porque a cultura espírita, a doutrina espírita, ela nos mostra coisas absolutamente fantásticas. Um exemplo é que a doutrina ela não proíbe nem obriga ninguém a nada. Não há proibição na doutrina espírita e não há obrigação na doutrina espírita. Ela faz muito pior. Ela esclarece. Ela mostra que se tem alguma coisa dando errado na nossa vida, não é culpa do outro, não é culpa do diabo, não é culpa de Deus. É nossa culpa. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Paulo, aos Gálatas, ele fala lá no capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isto mesmo ele haverá de colher. Jesus, quando está sendo preso lá no Getsemane, eu falei Getsemane a minha vida toda, eu aprendi que não é Getsemane mesmo. Tem pouco tempo. Ele, quando estava sendo preso, o Pedro tira aquele espadim dele e decepa a orelha de Malco, que era um dos guardas que iam prender ele, um dos guardas de Caifás. O pessoal acha que é romano, não, é judeu, é dos fariseus. E aí Jesus pega a orelha de Malco, restitui a orelha de Malco e diz para Pedro, Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que ferir a espada será ferido. No Apocalipse, está lá, aquele que levar a prisão, a cativeiro será levado. Então é a lei de causa e efeito que o nosso Kardec veio nos trazer, revelação do mundo espiritual, que todos nós somos senhores do nosso futuro e escravos do nosso passado. Lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus fala, não temais os que vos podem matar o corpo, não vos podem matar a alma. Essa primeira parte desse versículo 28 está no plural. Não temais os que vos podem matar o corpo, não vos podem matar a alma. E a segunda parte é, temei antes aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no vale das lamentações, tradução do Pastorino. Ou seja, a segunda parte nos mostra que só existe um inimigo nosso, não é o maior não, só um inimigo do João é o João. Porque enquanto eu não aprender e não praticar, não vivenciar a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, eu vou continuar maltratando os meus irmãos, de alguma forma. Hoje não mais por vontade de maltratar, mas por ignorância, por falta de perseverança. Às vezes a gente maltrata sem querer, e é esse o grande impacto que causa nas pessoas quando a gente fala que o mundo de provas e expiações ainda tem muita gente, muitos espíritos encarnados e desencarnados que gostam do mal, gostam de ver o outro sofrer. No planeta de regeneração, não vai haver quem goste de fazer o outro sofrer, mas sim vai haver o mal pela ignorância, pela falta de capacidade nossa em sermos bons. Daí Jesus falar que a árvore boa não produz maus frutos, e não pode a árvore má produzir bons frutos. Porque nós podemos, volto a dizer, fazer a chamada caridade, como nós estamos acostumados, mas a gente faz meio que no impulso.
Mas Bezerra de Menezes fala que mesmo que nós façamos por barganha, que façamos. É melhor do que não fazer. Não é? Um dia, de tanto fazermos, porque a vida é isso, a vida é exercício, 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 repetição, 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 até que aquilo se torne natural na nossa vida. E passemos a fazer de forma automática, aquilo já vira parte da nossa vida. Enquanto nós não automatizarmos isso, vai ser uma coisa ainda, não, eu tenho que ir lá hoje, né? Hoje está chovendo, hoje está fazendo calor, tem o final da minha novela. Quarta-feira não dá, né? Porque normalmente é sexta-feira, os últimos capítulos. Mas tem meu time está jogando agora, eu adoro futebol. Podia estar lá assistindo, mas por que a gente está aqui? Porque a gente já entendeu que isso aqui é a nossa escola para realmente irmos a um patamar diferente. Não levem isso para o lado do time, tá? Um patamar diferente na nossa vida, no nosso viver. Então, quando ele fala que aquele que já tem 2 semanas de conhecimento cristão sabe a saciedade que deve fazer, nós lembramos que no Sermão do Monte, o Evangelho de Jesus segundo Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus diz assim: tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Tal é a lei e os profetas. Ou seja, ele resume todo o Antigo Testamento, a parte que é a Torá e os profetas, que são os livros sagrados. Não são todos os livros que são sagrados para os judeus, não é? É a Torá, que são os 5 livros iniciais atribuídos a Moisés. Muita controvérsia há nisso, mas tudo bem. E os profetas, ditos profetas maiores, esses são os que são realmente levados para a sinagoga, fazem as leituras, os estudos, etc. e tal. E Jesus está resumindo tudo isso em tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Então, essa é a régua que nós temos no Espiritismo. E se eu quero que me façam o bem, eu vou lá fazer o bem. Se eu não quero o mal, por que eu vou lá fazer o mal? É um contrassenso, né? E aí a gente tem o mundo religioso, como eu falei, nós vivemos séculos e mais séculos, milênios mesmo, sob uma religião que impunha muitos rituais, que impunha certas práticas que não tem nada a ver com a religiosidade, mas sim eram práticas para conduzir o ser humano, é a prática do medo principalmente, e nós temos isso até hoje. Nós temos isso até hoje. Outro dia eu estava conversando sobre o culto no lar. Uma senhora virou e falou assim: eu tenho tanto medo porque eu, às vezes, no dia e hora do meu culto, eu não posso estar lá. O que a espiritualidade vai fazer? Eu disse: essa espiritualidade que a senhora está se referindo à espiritualidade superior? Não, né? Porque os espíritos superiores, eles nos compreendem perfeitamente. E eles não estão nem aí para esse tipo de disciplina. Quando Emmanuel falava disciplina, disciplina, disciplina para Chico, não era horário, não era o dia e horário, era disciplina íntima, disciplina de procedimento. João Batista, que pregava e batizava, ou seja, mergulhava as pessoas lá nas águas do Rio Jordão, vinha sempre gente querendo passar por aquele ritual, porque ia se livrar, né, das coisas que poderiam acontecer. Parece até as pessoas que vêm para o centro para tomar um passe, aí depois, pronto, ouvi a palestra, tomei o passe, tomei a aguinha magnetizada, vou para casa, semana está paga. Não é? Mas é porque é a nossa cultura, a nossa herança religiosa. Isso, a gente está com isso muitos e muitos e muitos séculos. Não dá para a gente, num estalo, mudar. É claro que Jesus fala, né, que nós devemos colocar vinho novo em odres novos, que é aquele recipiente de couro que era usado para botar os vinhos.
Não coloquem vinho novo em odre velho, porque o vinho novo fermenta muito, o odre está velho, está fraco, vai romper, vai derramar todo o líquido, é o que Jesus fala. Então, é um contrassenso muitas vezes quando nós desposamos a doutrina espírita e continuamos com aqueles rituais da Igreja Católica principalmente. Eu falo isso de cadeira porque eu quase fui padre. Posso contar a história rapidinho? É terrível, né? Eu estou no primeiro ainda, são 5, tá? Eu estava na igreja de Santo Antônio, lá perto de casa, lá na Vila da Penha, com a minha mãe, e o padre na missa de domingo. No finalzinho da missa ele falou assim: olha, nós estamos com vaga para o pré-seminário aqui na nossa paróquia. Os adolescentes, melhor dizendo, que quiserem participar até os 16 anos podem vir. Eu tinha 14 na época. Muito bem, falei para minha mãe: eu quero. Eu imitava padre, eu imitava papa, depois eu nem sabia o porquê. Mas deixa para lá, essa é outra parte. Então, a minha mãe falou: você quer mesmo? Quero. Tá bom. Aí meu pai tinha desencarnado, eu tinha 11 anos quando meu pai desencarnou. Eu vivia só eu e minha mãe praticamente. E aí ela me levou o padre no final da missa. O padre: tá bom, então vem aqui tal dia. Tá bom. Eu fui lá tal dia, tinha comigo 10 adolescentes. E o padre falando, não sei o que, numa hora ele fala de céu e inferno. Aí aquilo bateu aqui. Nunca consegui engolir esse negócio de céu eterno, inferno eterno. Não sabia nem porquê. Mas depois a gente vem a saber porquê, né? E o padre então falou disso. Eu falei assim: padre, eu queria fazer uma pergunta. Aí ele: pois não, mas depois da aula pode ser? Aí ele: tá bom. Depois, quando todo mundo foi embora, eu falei: padre, eu tenho uma história aqui na minha cabeça que não sai da minha cabeça. Não sei quem é que estava me soprando isso, mas estava. Pois não, meu filho. Então, aqui atrás tem uma favela. Antigamente chamava favela. Vocês que são mais novos não sabem, né? Agora é comunidade. Mas é a mesma coisa. Muda o nome só para ficar mais bonitinho, né? Para poder público não ter trabalho. É só para mudar o nome. Enfim, aí aqui atrás está a favela. Vamos imaginar que tem uma mãe aqui que é solteira, mãe solteira, que tem o seu filho. Aí eu botei a mesma idade do rapaz, né? Minha, 14 anos. Ela trabalha como faxineira e ele estuda somente. Ela é uma mãe dedicada, vem à igreja, cumpre tudo que a igreja manda. Vamos dizer que ela vem a morrer. Esse garoto com 14 anos, ela vem a morrer, padre. Para onde ela vai? Para o céu ou para o inferno? Ele diz assim: para o céu, é claro. Pessoa boa, frequenta a igreja, etc. Tá bom, padre. E depois que ele fica órfão, sem parente nenhum, ele é adotado pelo tráfico. E aí ele começa de aviãozinho, antigamente chamava de aviãozinho, não sei o quê, até que ele chega gerente do tráfico. E aos 21 anos, num confronto com a polícia, ele vem a morrer. Para onde vai esse menino, padre? Ele vai para o inferno. Aí eu perguntei para ele: padre, como é que pode uma mãe viver eternamente na felicidade do céu, vendo seu filho eternamente na infelicidade do inferno? Foi isso que as palavras que ele usou foram essas. Aí ele: meu filho, isso é mistério de Deus. Me mandou para casa e disse para minha mãe que eu não tinha vocação. Descobri que eu não tinha vocação para ser padre. Ainda bem. Segundo, não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Ontem, inclusive, estava no centro fazendo uma palestra também lá em Irajá, mais pertinho de casa, né? E aí falamos exatamente essa questão. A gente está sempre querendo que o outro mude. A gente está sempre achando que o outro está errado. E a questão 903, se vocês depois pararem e derem uma olhadinha, questão 903 do Livro dos Espíritos. Mais ou menos assim:
Kardec pergunta se é lícito estudarmos os erros alheios. E aí diz: é lícito se for para observar se dentro de nós temos aquele mesmo erro, aqueles mesmos erros, e nos consertarmos. Não é lícito para divulgar e etc. e tal, né? Tem uma nota, inclusive, de Kardec, muito interessante. É legal para dar continuidade para o estudo. Então, a gente vive observando os erros dos outros e esquece que nós devemos olhar para dentro de nós. Até olhamos, como diz a questão 903, olhamos para o erro do outro e pergunta assim: será que eu cometo esse mesmo equívoco? O mesmo que eu estou apontando para esse irmão? E ainda termina a resposta dos Espíritos dizendo assim: por isso Jesus disse, não julgueis. Aliás, ele fala do argueiro e do cisco, né? Mas tem a passagem que Jesus fala: não julgueis para que não sejais julgados, pois com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. E aí volta a frase de Jesus, Mateus 7,12: tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-vos a eles. Eu quero ser julgado? Não. Então por que eu julgo o outro? Por que eu condeno o outro, que é pior ainda? Eu não só julgo, mas eu condeno o outro. Então cada um de nós deve seguir se melhorando, que nós poderemos ser até exemplo para aquele que nós achamos que está errado. E podemos observar mais na frente, com a nossa maturidade, que aquilo que eu achava que era um erro, não era um erro. Porque nós estamos sempre achando que nós temos a verdade. E quando Jesus para de frente para Pilatos, conversando com Pilatos a respeito da verdade, Pilatos para e pergunta para ele: o que é a verdade? Jesus simplesmente se cala. Por dois motivos. A verdade estava diante de Pilatos. Outro, se Jesus começasse a explicar o que é a verdade, Pilatos não ia entender. Nicodemos foi ao encontro de Jesus. Nicodemos era um doutor da lei, tinha o conhecimento. Jesus fala para ele da reencarnação: não te admires que eu haja dito, necessário vos é renascer de novo. João 3,3. E esse renascer é tradução também do pastorino, porque vem da palavra grega palingenesia, que é reencarnação. No final, o Nicodemos está confuso, porque ele pensa assim: como é que eu posso renascer de novo, sendo velho? Acaso poderia entrar novamente no ventre de minha mãe? E Jesus fala: não te admires que eu haja dito, necessário te é renascer de novo. Renascer em água, ou seja, a reencarnação, líquido amniótico, etc. Renascer em espírito, que é a nossa reforma moral. Mas por falar em renascer em espírito, eu ia falar de João Batista, né? Acabei não falando. Ele viu um grupo chegando e ele chama assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir antes frutos dignos de arrependimento. O que João Batista quis dizer com isso? Raça de víboras. Como é que a víbora, a cobra, faz? Ela fica à espreita, aguardando o momento que a sua vítima passa para dar um bote. Não é assim? Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, quem disse para vocês que vindo aqui cumprir o ritual, apenas o ritual, vocês podem fugir da lei de causa e efeito? Termina ele: produzir antes frutos dignos de arrependimento. Essa palavra mal traduzida também, novamente, o pastorino nos ajuda, dizendo que a palavra que foi mal traduzida para arrependimento é metanoia. Já falamos sobre isso, né, Márcio? Falando não me apoia na mentira. Metanoia é a palavra grega, agora vai ficar fácil. Em português é transmentalização, viu? Ficou fácil, né, Sarnaldo? Ou seja, mudança de concepção íntima. É a nossa reforma íntima. Ao invés de a gente procurar um ritual, a gente tem que se reformar. É isso que João Batista diz. E ao nos reformarmos, nós servimos de exemplo para os outros, para aqueles que nos acompanham. Nós temos muita gente de carne e gente sem carne, que nos acompanha. Lá em Hebreus, capítulo 12, primeiro versículo, Paulo de Tarso fala:
E nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, olha a espiritualidade aí. Deixemos de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Proposta, não imposta. Então a gente não pode impor também para os outros. Tem uma frase atribuída a Francisco de Assis que é assim: pregue o Evangelho, se for necessário, utilize palavras. 3. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Já falamos na primeira parte, no primeiro ponto dessa página, exatamente isso. Nós estamos colhendo o que semeamos e vamos colher mais na frente que nós estamos semeando hoje e o que já semeamos e que ainda não devolvemos, digamos assim, né? Lá para os nossos irmãos da semana passada, 3 amigos do alheio me levaram 2 celulares e uma carteira e mais R$1.000 da conta. E a gente, o que faz? A gente pensa assim: estou devolvendo, porque a minha conta corrente espiritual, moral, estava negativa. Talvez continue negativa, acho que sim, mas essa aí eu já paguei. E aí é muito interessante, porque a doutrina espírita nos faz ter uma outra visão. E no dia seguinte, mais ou menos no mesmo horário, eu tinha feito uma palestra online num grupo de Salvador. E aí eu faço as minhas palestras online no terraço lá de casa, que é mais agradável, mais arejado e tal. E aí eu parei no murinho do meu terraço, olhando para o horizonte, e pensei assim: eu estou na minha casa, no conforto da minha casa, na segurança da minha casa, daqui a pouco eu vou tomar meu banho, vou deitar, vou dormir para amanhã ir trabalhar, e esses meninos estão fazendo exatamente a mesma coisa de ontem, comprometendo a sua vida, o seu futuro, e sofrendo, porque aquilo ali é um sofrimento, podem ter certeza. A alegria deles é só periférica, é só para fora. Por dentro, podem ter certeza que eles estão sofrendo e muito. A tristeza é muito grande para quem vive nesse tipo de atividade. E a gente tem que orar por esses irmãos. Então, quando ele fala aqui que não acuse os espíritos desencarnados, é aquela história: a gente sempre acha que é o obsessor que me faz fazer coisas erradas. Se eu não abro a porta, o obsessor não entra. Tem um quadro que Jesus aparece batendo a porta, e aí dizem que o quadro está errado porque não tem maçaneta. E o autor do quadro disse: isso aí é o quadro, é a porta do nosso coração. Ela só abre pelo lado de dentro. E é exatamente assim, com o bem, com os espíritos bons, como com os espíritos ainda não bons. Não vamos chamar de maus, porque eles ainda são maus por ignorância. E aí a gente abre a brecha, a gente abre a porta, a gente chama eles. Jesus teve uma passagem que fala assim, que a gente não deveria ser igual aquele homem que tinha um espírito lá, malfazejo, dentro da sua casa, e o espírito foi retirado. Ele foi e limpou a casa, mas não colocou nada dentro da casa, nenhum móvel, não ocupou a casa. O espírito andou por terras áridas, depois voltou, viu que a casa estava vazia, limpa e vazia, voltou e trouxe mais 7. E o terror daquele homem foi muito pior. E é exatamente isso que acontece. Por isso que Jesus fala: muito mais será cobrado de quem muito recebeu. Quando a gente sabe alguma coisa, é como o André Luiz está falando, quem tem 2 semanas de conhecimento evangélico, conhecimento cristão, já sabe o que fazer. Então não vai dizer que eu não sabia. Sabia. Onde estão gravadas as leis de Deus? Pergunta Kardec. E a resposta é nas tábuas da nossa consciência. Então não dá para dizer que não sabe. A gente não quer saber. Quando a gente está fazendo a coisa errada, a gente não quer saber. A gente quer simplesmente fazer.
Lá na frente é outra coisa, né? Tá bom. Aí quando chega lá na frente, tem que resgatar, a gente fala, meu Deus, por que isso? Comigo? Tinha que ser comigo. Se eu plantei, eu tenho que colher. 4. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas. E você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente para desempenhar funções de ama seca. Eu me lembro que Jesus, ele diz assim, tudo aquilo que eu faço, vós podeis também fazer, e mais ainda porque eu vou para o Pai. Outro dia, numa discussão de internet, de Facebook, discussão no bom sentido, o grupo estudando espiritismo, uma coisa assim. Aí o rapaz colocou lá que era Jesus dizendo que ainda tinha muito a evoluir e que ele estava dizendo que nós iríamos passá-lo. Eu disse, falta doutrina espírita para as pessoas. Quando a gente vai no livro A Gênese, capítulo 15, Kardec falando da superioridade da natureza de Jesus, ele fala como, no segundo parágrafo, no segundo item, ele fala como encarnado, ele tinha a mesma constituição dos corpos físicos de cada um de nós, igualzinho. Mas o seu perispírito era retirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. No último parágrafo, Kardec pergunta, e ele mesmo responde, agia nas curas que fazia como médium curador? Não, pois nenhum espírito assistia, antes ele que assistia a todos os espíritos. No dizer se alguma influência, se algum influxo poderia vir, somente de Deus poderia vir essa influência, esse influxo. No dizer de um espírito, ele era médium de Deus. Capítulo 15 do livro A Gênese de Allan Kardec. Então a gente vê que muitas vezes as pessoas confundem e não conseguem realmente pegar a doutrina espírita para a gente. Nós estamos sequiosos de conhecimento. E às vezes a gente ouve alguém falar, eu sempre digo o seguinte, não acredite em uma palavra do que eu digo. Vai lá, procura, busca. Eu acho legal, às vezes a gente vai numa casa e tem uma pessoa com um caderninho, canetinha, um lápis, anotando tudo que a gente vai falando, todas as referências. E aí depois, eu falei, isso mesmo, depois vai e manda me dizer se eu estava certo ou não, porque às vezes a gente erra. Essa mesma frase que começa as lembranças úteis do André Luiz, eu falo de uma forma diferente, mas quer dizer a mesma coisa, mas eu falo de uma forma diferente. É porque a gente vai falando e vai mudando, e a gente não volta lá no original para ver se estava certo. Mas enfim, a gente precisa aprender a gerir a nossa própria vida. Nós podemos fazer tudo o que Jesus faz e mais ainda, porque ele não precisava passar pelo que a gente ainda precisa passar. É isso que Jesus estava dizendo. Não é que ele ainda precisa evoluir, ele vai... Coisas que não dá nem para a gente discutir, porque sai totalmente da lógica da doutrina espírita. E aí a gente vê que Jesus está nos dizendo, olha, façam, busquem. Aquela colocação que ele diz, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Pois todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, a porta se abre. Mas é preciso saber bater, é preciso saber pedir. É como ele também diz, tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele atenderá. Aí tem gente que fala assim, Deus, em nome de Jesus, me dá um carro, mano. Não é isso que Jesus quis dizer. A gente torce as palavras de Jesus, a gente torce o ensinamento espírita para caber no nosso mundinho de equívocos. O que Jesus quis dizer é,
peça aquilo que eu pediria. Se eu estivesse na situação de vocês, peça o que eu pediria, que é muito diferente, né? E o 5 diz assim: não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Tem um amigão nosso que participa dos programas lá, participava do Caminho do Senhor, participa da Consolação de Jesus. Daqui a pouco eu falo os horários direitinho. E agora ele está fazendo o Evangelho e Vida, que é o nosso Henrique Parente. Não sei se vocês conhecem, ele é morador daqui de São Gonçalo, participa lá da diretoria do CEDI, o Centro Espírita Discípulos de Ismael. E ele sempre diz o seguinte: as pessoas perguntam assim, para onde eu irei quando eu desencarnar? Será que eu vou para nosso lar? Ou Alvorada Nova, ou sei lá. E o Henrique repete isso, eu aprendi com ele, que nós não vamos para lugar nenhum, nós vamos permanecer de acordo com os nossos pensamentos, com os nossos atos. Nós vamos ser atraídos e vamos atrair aquele grupo que tem afinidade com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Então, se eu quero encontrar uma coisa boa lá na espiritualidade, vamos fazer diferente do nosso irmão Jacó, no livro Voltaire, que era um grande dirigente, um grande reconhecido no mundo, no movimento espírita. Quando desencarnou, teve uma decepção enorme. Achou que ia ser recebido por Jesus. E não é essa a nossa realidade ainda. Então vamos trabalhar. O nosso trabalho é dentro de nós, não é fora de nós. Como Jesus lembra, o reino de Deus está dentro de vós. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua perfeição, mais uma vez tradução de Pastorino, e as demais coisas nos serão dadas por acréscimo. Se nós devemos buscar o reino de Deus que está dentro de nós e a sua perfeição, que é o aperfeiçoamento de nós mesmos, a gente não precisa se preocupar, porque é como está lá no livro Obras Póstumas, onde Kardec pergunta se eles, os espíritos que estavam ali o assistindo, se eles o ajudavam também nas questões materiais, questão financeira mesmo. E a resposta é: te ajudamos em todos os sentidos. Não te ajudar seria o mesmo que não te amar. Essa é a resposta dos espíritos superiores. E a gente fica nessa coisa de, não, eu tenho... A gente fica muito mais preocupado, muito mais ansioso com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Nós estávamos conversando, né, Márcio, a respeito... Me colocaram lá, eu não sei porquê, eu não sei administrar direito o meu dinheiro, me colocaram na Rádio Rio de Janeiro como diretor financeiro. É brincadeira, né? É para eu aprender. E a gente vive numa corda bamba e tal. Todos os dias é um dia para dar uma olhada lá como é que estão as finanças da rádio, e alertar os diretores, alertar os programadores para que possam continuar com as campanhas, etc. e tal. Vamos mandar uma cartinha para casa, para o endereço de quem participa do Clube da Fraternidade, que é o clube que ajuda a manter a Rádio Rio de Janeiro. Na verdade, é do clube que nós mantemos realmente a Rádio Rio de Janeiro. E a gente precisa fazer isso o tempo todo. É uma luta diária, contínua. Mas a gente confia plenamente na espiritualidade. Porque aquela obra lá não é do João, não é do Vitorino, não é do Gerson que passou por lá, do Elmo e tantos outros que passaram por lá. A obra é da espiritualidade. Chama-se Fundação Cultural Espírita Paulo de Tarso. E é o Paulo de Tarso quem está à frente desse trabalho. Não somos nós. Nós somos muitas vezes marionetes, os fantoches, nas mãos desses espíritos que realmente conduzem os destinos da Rádio Rio de Janeiro, porque a Rádio Rio de Janeiro está fazendo um papel fundamental, que é a divulgação
da doutrina espírita, a divulgação do Evangelho de Jesus, chegando em lugares fora do Brasil, chega lá no Havaí com certeza, né? E em outros lugares mais. Essa semana o Eduardo Araújo, anteontem, trouxe uma ouvinte nossa que mora na Espanha e está aqui no Brasil passando férias e foi lá na rádio para dar o seu depoimento, conversar com a gente, e por aí vai. Nós temos muitos ouvintes, internautas, melhor ainda, que estão espalhados. Esse é o propósito, e a gente não pode duvidar disso, não pode duvidar que a espiritualidade está nos ajudando, e na nossa vida particular eles estão ajudando muito, muito. Sabe o que aconteceu comigo no dia 9 de abril? Três garotos não me feriram, armados, não me feriram, não me machucaram, não me bateram, não fizeram nada comigo. Fica um trauma, fica, que a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar isso dentro da gente. E falar assim, isso não vai me derrubar. Não vai fazer com que eu desista do trabalho que eu estou fazendo. A gente precisa arregaçar as mangas e lutar com todas as forças, que a espiritualidade vai estar junto da gente. Não tenho dúvida disso. Como Bezerra de Menezes diz, atribuir um grau maior à ação do mal é duvidar da ação do bem. Temos aí muitos espíritos que estão lutando para que nós desistamos, mas tem muito mais trabalhando para nos dar força para continuarmos. Então é isso que a gente gostaria de transmitir para vocês. Transmitir não, compartilhar, né? Porque a gente vem compartilhando essas coisas maravilhosas uns com os outros. Aqui não tem professor de nada, tem alguém que foi por um caminho, aprendeu algumas coisas, está transmitindo. Eu tenho certeza que muitos de vocês poderiam estar aqui falando melhor do que eu, com certeza absoluta, mas é essa troca que é importante. E depois fala para o Márcio quantas coisas eu falei de besteira aí, que é para ele me ajudar também. Gente, eu vou terminando por aqui. Eu tenho um compromisso lá na minha casa hoje às 9h30, aniversário do filho da minha sobrinha, então não posso faltar, né? Senão, ó, só vive fazendo palestra dentro da rádio. Eu sei. Minha mãe dizia, né? Vou falar. Minha mãe dizia, agora esse menino só anda metido em centro espírita. Foi criado na igreja católica. Aí depois que ela desencarnou, ela apareceu lá na nossa mediúnica. Aí falou para a médium lá, vidente, falou, eu agora entendo o que meu filho falava. Estou muito feliz com o que ele está fazendo. Aí eu, mãe, tá certo. Eu pego a foto dela na minha carteira e mostro para a médium começa a chorar, dizendo, essa senhora quem é? Minha mãe. Por isso a mediúnica é tão importante também, né? Rádio Rio de Janeiro, quem é que ouve a Rádio Rio de Janeiro? Levantou. Maravilha. Vocês sabem que aqui na região de Niterói, São Gonçalo, Itaipu e etc e tal, Itaipu também é Niterói, desculpa, Itaipuaçu, Maricá, nós temos muitos ouvintes, graças a Deus. E os nossos programas são a Consolação de Jesus, que é o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita, todos os sábados, das 8 às 10. Este mês eu ainda estou, um sábado sim, um sábado não. A partir de maio eu começo a ir todos os sábados para a rádio, porque eu fiz uma troca lá em Guaratiba, que eu tenho que ir um sábado para Guaratiba, outro sábado para a rádio. Eu fiz uma troca, eu vou fazer Guaratiba às quartas-feiras à noite, que aí dá para ficar sábado livre. Então, a Consolação de Jesus, todos os sábados, das 8 às 10 da manhã. E Caminho do Senhor, que é esse programa que eu comecei, que eu aprendi muito. Aprendi com o Gastão, com o Sérgio Aleixo, com o Jorge Medeiros, com o Cid Mar, vários outros, o próprio Henrique Parente. Todas as terças e quartas, das 22 às 23 horas, e aos domingos, das 12 às 13h30. Tem um aplicativo, eu ainda não baixei nesse aqui, tem um aplicativo da Rádio Rio de Janeiro. Vai lá na Play Store ou na Apple Store e digita assim, Rádio Rio de Janeiro Oficial. Dá para ouvir, dá para assistir quando é programa ao vivo, dá para interagir pelo WhatsApp, tem um link no próprio aplicativo. Mas se não, Rádio Rio de Janeiro .digital, a rádio que toda família pode ouvir.
muita paz, muita luz. Obrigado demais por esse carinho de vocês. E eu, sem educação, vou ter que sair mais cedo. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco do que tem, dar um pouco do que tem a quem tem menos ainda, a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, enriquece o doador. Foi sua vida mais linda, sua vida mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela, parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, aos olhos de Deus, porém, das artes a mais bela, das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.